Eu fiquei extremamente emocionada quando me encontrei com a Rebeca pela primeira vez. Ai meu Deus, eu estou de frente para ela. Olá, eu sou Rebeca Toyama, você está nos 7 minutos, nosso papo aqui é Carreira Saudável e a gente está na página 143 do livro Carreira Saudável. Lembrando que todo o restante da leitura do livro está muito bem organizada numa playlist aqui no nosso canal do YouTube, que se você não assinou, fica a dica para você assinar. E a gente está lendo aqui o depoimento da Juliana, uma mulher forte, decidida e em equilíbrio. Nosso foco aqui é falar sobre carreira saudável, que é o título do livro, justamente porque a gente acredita que a nossa carreira é uma excelente, talvez a melhor oportunidade da gente colocar o propósito no mundo. Só que nem sempre a gente age dessa forma, nem sempre a gente acredita que isso é possível. Então, no livro, a gente foi trazendo 10 ferramentas e 10 depoimentos. A ferramenta desse capítulo é benchmark. Então, nos episódios anteriores, a gente foi ensinando o que é um benchmark, como que eu construo um benchmark, já escolheu, selecionou quem é seu benchmark? Se você já descobriu, aproveita e coloca aqui nos comentários quem é seu benchmark. Página 143 do depoimento da Juliana. Eu fiquei extremamente emocionada quando me encontrei com a Rebeca pela primeira vez. Ai meu Deus, eu estou de frente para ela. No capítulo 7 do livro, lembrando que o capítulo 7 tem o título Quem Já Chegou Lá. Eu já a seguia nas redes sociais há alguns anos, acompanhava seu trabalho e admirava muito. Eu não sou uma pessoa de ter ídolos, mas posso afirmar que é o que ela é para mim, inspiração. Hoje compreendo e consigo perceber bem que naquele momento eu era bastante insegura, tanto de mim quanto do meu trabalho. Eu sou química, estava há 5 anos numa indústria e vivia uma grande satisfação pessoal, que era trabalhar longe de casa e perder a oportunidade de conviver com meu filho. Dores de muitas outras mães, de muitas outras pessoas. Eu passava horas no transporte para chegar até o local do trabalho e voltar. Para mim, eu estava perdendo a infância dele e já que muitas vezes eu mal via, porque saía cedo, quando ele mal tinha acordado e quando voltava, já estava dormindo. A minha frustração era um peso. Eu não estava exercendo o melhor papel, o de mãe. E como a gente já trouxe aqui algumas vezes, talvez não é o melhor papel, é o único que a gente é insubstituível. Por isso, o que concluí lá atrás é que eu deveria fazer uma transição de carreira e trabalhar na área de educação financeira, pois já fazia um pouco de consultoria na área. Só que a partir do momento que iniciei o coaching com a Rebeca, outras coisas começaram a vir à tona. O processo me mostrou necessidades de mudança e crescimento. E é uma coisa que eu comento aqui. E as pessoas vêm falar de carreira comigo, mas raramente é sobre carreira. A carreira, ela costuma ser a ponta desse iceberg na nossa vida. E de baixo tem várias outras camadas que, se elas não estiverem bem, a nossa carreira também não vai ficar bem. Então, acho que essa fala aqui da Juliana traz muito essa questão que a gente já vem falando. Bom, vamos continuar aqui com o texto da Juliana. Eu preciso me tornar mulher, deixar de ser uma menininha. Para Rebeca, ficou claro que havia muitas questões para serem trabalhadas e observadas antes de uma transição propriamente dita. Com tudo isso acontecendo, chegou a pandemia e eu comecei a ficar em casa com meu filho, ao mesmo tempo que continuava o processo. Também acreditei que seria um momento ideal para uma transição profissional. Eu não aguento mais o mundo corporativo. Eu acho que não só para Juliana, mas para muitas outras pessoas na pandemia ajudou a gente a refletir sobre uma série de coisas que na correria do dia a dia a gente não conseguia observar. E na verdade, algumas pessoas já voltaram para essa correria e muitas vezes não estão conseguindo aplicar os aprendizados que a gente teve com a pandemia. Durante todo o processo, busquei melhorias em mim mesma, sempre com o suporte que a Rebeca trazia. Participei de grupos de mentoria para empreendedores, consegui fazer alguns atendimentos. Aos poucos fui buscando melhorar meu emocional. Procurei uma psicóloga e uma total transformação de quem eu era foi iniciada. Então é o que eu coloco, a mentoria, o coaching, eles não substituem o trabalho psicoterápico. Sei lá, 80% dos meus clientes, eles estão passando por acompanhamento psicológico e é super importante para ir olhar por esse outro prisma e poder também resolver essas outras questões que são fundamentais para a carreira. Se a carreira melhorar,
O psicológico vai melhorar? Sim. Mas se o psicológico melhorar, a carreira também vai melhorar. É um sistema, tá integrado. Não olhar para nenhum dos dois é o caos. Olhar só para um vai ter a sua velocidade de desenvolvimento. Não é que não vai funcionar, mas vai ter a sua velocidade. Olhar para os dois, a gente ganha potência nessa questão. É por isso que eu sou muito grata, reconheço qual é o papel de mentor, qual é o papel de coach, qual é o papel de um psicólogo. E a junção desse trabalho de forma harmônica, ela é muito potente, muito benéfica para o cliente. Vamos lá. O tema sempre foi transição de carreira, porque na minha percepção era o modelo CLT que estava me impedindo de estar com meu filho e o empreendedorismo parecia ser a única solução. É aquilo, mas inicialmente todos nós olhamos lá para fora e falamos, putz, é isso daqui que está me incomodando, sem conseguir olhar aqui para dentro para também entender o que precisa ser transmutado. Isso porque a gente sempre fala, transmuto dentro para transformar fora. O primeiro foco da Rebeca foi trabalhar a Juliana, conhecer a minha história, o que faz parte da metodologia dela, analisar a jornada de seus clientes. Isso ressignificou muita coisa, já que eu nunca tinha olhado para mim mesma. A Juliana é uma mulher casada, com filhos. Isso é muito normal quando a gente para olhar o quanto que as pessoas ficam durante muito tempo sem olhar para si mesmas. Então, vamos agora para a página 145. Eu nunca teria aberto os olhos para o meu passado e para tudo o que poderia aprender em termos de autoconhecimento sem o processo com a Rebeca. Foi o meu despertar de consciência. Existe um antes e depois de mim mesma em relação a este processo, um marco na minha vida. E no caso da Juliana foi comigo, mas comigo eu tive uma excelente coach, tive vários profissionais que passaram pelo meu caminho. Então é um processo de autoconhecimento que em algum momento a gente tem que parar para olhar aqui para dentro e buscar o que precisa ser transformado aqui dentro para a gente ter a transformação da nossa realidade. Até então, jamais tinha imaginado que um problema na infância poderia estar me afetando em tantas áreas. Com esse novo olhar, eu pude compreender melhor meus pais e tudo que vivi com eles. Passei a ter um novo entendimento para muitas coisas e pude melhorá-las, inclusive a minha relação com meu filho, com meu marido, com a minha família. Eu vou fazer diferente do que fizeram comigo. Outro foco foi fazer com que eu prestasse mais atenção em mim mesma. E com isso passei a me cuidar mais e praticar alguns esportes. Vocês vão lembrar lá dos capítulos iniciais, quando a gente fala de anamnese e a gente para olhar o que eu admiro, o que me incomoda nos meus pais, enfim. Como que a minha história repete alguns modelos. Aqui é a Juliana trazendo isso de forma prática, o que ela percebeu e aprendeu já nas primeiras ferramentas. Hoje eu sou feliz com o que faço. Eu quero ler aqui o último trechinho que está na página 146 e vou te deixar curioso. Se você quiser ler o depoimento na íntegra, o livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias. Mas aqui a gente está bem na reta final desse projeto. Então assim, tem algo na Rebeca que admiro muito, que é a facilidade que ela tem de falar dela mesma. Eu nunca consegui falar assim de mim, mas estou aprendendo. Hoje eu continuo trabalhando de modo home office. Entendi que o problema não era a empresa, mas o querer estar em casa. Ponto resolvido. Sei que quando cheguei ao processo com a Rebeca eu era uma menininha, mas agora, chegando aos 40 anos, me sinto forte e capaz. Sou vista e estou satisfeita. Gosto de ser química, gosto da área em que eu trabalho. Eu me tornei uma mulher forte, decidida e em equilíbrio. Eu sou feliz. Para terminar aqui, lembrando que esse livro já tem algum tempo entre escrita, lançamento e a gravação desses podcasts de 7 minutos. Então a Juliana fez outras 2 transições, mas independente das transições, das mudanças e dos desafios que a vida vem trazendo para ela, pessoais e profissionais, ela continua sendo uma mulher madura e feliz, porque ela descobriu que não é sobre o trabalho, é sobre ela, o que a gente sente é sobre nós. A gente não pode controlar o que acontece com a gente, mas a gente é responsável e pode escolher como que a gente se relaciona com aquilo, tá bom? Agradeço muito a Ju por ter emprestado a história dela para o livro, com todos os personagens reais, os dos 2 livros, desse e do Histórias que Transformam. E vou agradecer você por ter me feito companhia nesse episódio. Próximo a gente vai começar, capítulo 8, os conselheiros, parte mais potente da metodologia que eu desenvolvi. Gostou? Lembra dos 3 Cs, comenta, compartilha e curte para que conteúdos como esse possam chegar a um maior número de pessoas, tá bom? Espero você no próximo episódio dos 7 minutos.